Esse é aquele vídeo que eu não gostaria de fazer. Vídeo para discutir a má fase de tenistas brasileiros. Thiago Seibold e Bia Haddad, que estão numa profunda crise técnica e de resultados. Casos que têm semelhanças, mas que são também fundamentalmente diferentes. Nesse vídeo em especial, vou falar do caso do Thiago Wilde. No próximo vídeo, eu falo do caso da Bia Haddad, que é mais complexo do que o caso do Wilde, né? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para ficarem por dentro de tudo o que for postado aqui no Tênis Além do Óbvio. Thiago Seibold, 25 anos, já foi número 58 da ATP e na próxima semana ele sairá do top 100, será no mínimo 108, 109 do ranking da ATP. Não vive boa fase. Nessa temporada, ele venceu jogos em apenas 2 torneios, o ATP de Buenos Aires, no qual ele foi até as quartas de final, e no Master 1000 de Indian Wells, no qual ele foi até a segunda rodada. Nos demais torneios, ele perdeu todos na primeira fase. Parte significativa dessas derrotas para tenistas que não estão nem no top 200, o que denota que a fase técnica dele não é nada boa. Alguns elementos contribuem para isso. Na minha visão, o fato dele ter tido uma lesão, dele ter operado no final do ano passado e não ter feito uma pré-temporada das melhores possíveis, porque estava se recuperando da lesão, é um dos motivos que possivelmente estão afetando a fase do Wilde. Porque é claro que um dos aspectos assim, mais evidentes da má fase dele é a questão física. Não está bem fisicamente, não está chegando equilibrado nas bolas, está sem intensidade. Nítido. Outra questão. Wilde é um tenista que depende muito de estar jogando bem. Não é o tenista que consegue ganhar jogos estando mal. Característica essa, por exemplo, que o João Fonseca tem muito, né? O Wilde, ele tem um pouco não, ele tem bastante dificuldade nisso, vira poucos jogos. E, por fim, eu acho que a mais importante, Thiago Wilde vive uma crise técnica e tática. Wilde depende muito da direita do forehand, depende de quando o saque está entrando e tem algumas limitações táticas. É um tenista que se tornou muito burocrático, com jogo previsível, e também os tenistas aprenderam a jogar com Wilde. E por fim, uma questão para mim evidente é que ele não tem lidado bem emocionalmente com essa situação, com essa queda brusca de rendimento que ele teve. Eu acho que é algo dele com ele mesmo, frustração, que é natural para quem está caindo posições no ranking, para quem não consegue vitórias, para quem está jogando mal. E também eu acho que tem uma outra questão, que é o fato de que a ascensão do João Fonseca não parece estar fazendo bem para o Thiago Wilde. E não é uma questão de inveja, nada disso, na minha visão. Eu acho que é um certo incômodo dele com ele mesmo, porque ele se enxerga no Fonseca e lembra dos 19, 20 anos dele, quando ele inclusive foi campeão de um ATP 250 aos 19 anos, o ATP de Santiago. Foi um pouco um acidente de percurso aquilo ali, mas que ele poderia ter ascendido já bem novo, né? Ele chegou ali a bater na porta do top 100 com 20 anos, mas depois voltou, foi para lá em 400, e em 2023 ele começa a temporada em 400 do ranking, depois dá uma arrancada rumo à posição de 70. E eu acho que essa ascensão do João remete para o Wilde que ele poderia ter tido uma ascensão mais precoce. Não na proporção do João Fonseca. Né? O Wilde não tem um talento nem de perto parecido com o do João, nem de longe parecido com o do João. Mas é um tenista que tem potencial e que aos 19, 20 anos parecia ter sim um potencial muito grande para ser um tenista top 50, top 40, ao menos isso. Quando ele venceu o ATP de Santiago, inclusive a final foi contra o Casper Ruud, que na época era top 40, o Wilde parecia um tenista que não era. Ele nitidamente não era um tenista burocrático, era um tenista agressivo, propositivo, ousado. E veio a pandemia logo, veio a paralisação pela pandemia, logo a seguir do título dele
no ATP de Santiago e eu acho que isso deu uma prejudicada grande nele. Mas enfim, essa é a vida. Então, acho que esse elemento do João Fonseca, uma hipótese minha, mas parece que não está fazendo bem para o Thiago Wilde, tá? Incomoda. Eu acho que realmente o incomoda. O Wilde, ele é aquele tenista, ele tá no 25 anos, tá no 7º ano de carreira dele, e ele é aquele, se ele fosse um clube de futebol, ele seria aquele time que ficou por 5 temporadas nas divisões de acesso, e aos 23 anos, 2023, começo de 2020, no setembro de 2023, ele arranca rumo ao top 100, né? A trajetória dele, como eu disse, né, saiu de 400 no começo da temporada, foi parar em 75 ao fim da temporada 2023. 2024, ele jogou o circuito de primeira linha, jogou alguns challengers para manter o ranking, mas fez o grosso da pontuação dele ali no circuito de primeira linha, apesar de nunca ter vencido mais do que 2 jogos em um mesmo torneio de primeira linha desde o ATP de Santiago. Apenas em uma vez, foi o ATP de Santiago 2020 que ele foi campeão, que ele conseguiu vencer mais do que 2 jogos em ATPs ou em Masters 1000. Masters 1000, no caso, nunca, né? O melhor resultado da carreira dele é a terceira rodada de Roland Garros 2023, no qual ele saiu do quali e venceu 2 jogos na chave. Por que eu tô falando isso? Porque agora, o Wilde, depois de 1 ano e pouquinho na divisão principal do tênis, ele tem que retornar para as divisões de acesso. E retornar para as divisões de acesso é um baque grande para o tenista, porque envolve não só uma perda econômica significativa, mas também ele sai dos principais palcos, sai de torneios que tem um glamour, que tem, né, que são torneios que dão ao tenista assim, um conforto de estar neles, é onde todos os tenistas querem estar, para voltar para torneios que têm uma dificuldade muito grande. Torneios com uma estrutura mais simples, com menos torcida, com menos visibilidade e com uma dificuldade muito grande. Porque na divisão de acesso do tênis, ela é muito restrita. Porque envolve tenistas que estão ali entre 105, 110 do ranking, que são os que não entram em grandes lãs, até ali 300, 400. E nesse bolo de tenistas, tem, por exemplo, caras que estão vindo fulminantes rumo ao top 100. Quem que estava jogando a divisão de acesso até semana passada, jogou um Challenger semana passada? O João Fonseca. Quem estava lá ano passado, além do Fonseca? Lerner Tien, né, que foi o menino que jogou com o João Fonseca. Enfim, não é o nível técnico da divisão de acesso do tênis, dos challengers, tá longe de ser ruim. Inclusive, não é muito diferente ali da faixa dos 50 a 100. Os tenistas que estão entre 50 e 100 são tenistas que, boa parte deles, transitam ali dos 150, batem, voltam. Assim como no futebol, tem os tenistas que, tem os times de futebol que ficam batendo da Série A para a Série B, no tênis é a mesma coisa. Então, tem, além dos jovens em ascensão, tem esses tenistas bem graúdos, com nível muito alto. Caso do Thiago Monteiro, que está jogando Challenger agora. E tem também os tenistas que estão estabelecidos por ali, que bateram teto, que ficam um bom tempo por ali, né? No caso do Felipe Meligeni, por exemplo. Essa divisão de acesso é composta por esses 3 tipos de tenista, né? Os que estão vindo ladeira abaixo, vindo montanha acima, né? Melhor expressão. Os que estão estabelecidos ali e os que estão batendo de volta. E enfrentar esse circuito novamente é um baque, né? Como eu havia dito, por todas essas questões. E não é algo simples bater neles e voltar de volta ao top 100, mesmo que o Wilde esteja 105. Ele não está longe de voltar. Né? Ele precisa chegar de volta no top 75, top 80, para entrar em a maioria dos grandes torneios. Só que tem uma dificuldade adicional. Além do nível ser alto, a pontuação dos challengers ela é muito injusta em relação à pontuação dos ATPs. Os ATPs, eles têm uma pontuação proporcional fase a fase muito maior do que a dos challengers. Vou colocar aqui uma tabela que eu fiz da pontuação correspondente entre Challenger 125 e ATP 250, né? Challenger 125, a principal categoria da divisão de acesso. Tem os Challenger 175, mas eles têm poucos, né? São 4 por ano, 6 por ano não, 4 mesmo por ano, se eu não me engano, vai crescer agora. E aí jogam os top 100, quase uma Copa Sul-Americana, né? Onde estão tenistas, só jogam tenista top 100. Então vamos considerar os Challenger 125. Principal categoria da divisão de acesso e a ATP 250,
categoria mais baixa da primeira divisão. Pontuação fase a fase, ela não é correspondente. O título do Challenger na metade do ATP 250. Mas a semi do Challenger e as primeiras rodadas, elas têm uma pontuação proporcionalmente menor do que a escala da pontuação dos ATP 250. Antes era diferente. A ATP fez uma coisa, para mim, bizarra. Ela diminuiu a pontuação das rodadas iniciais dos Challengers e subiu a pontuação das rodadas iniciais até a final dos ATPs. Ou seja, ela dificultou o acesso à Série A do tênis. E o Wild vai ter que entender isso, ter humildade para entender que ele é um operário do tênis. O Wild não é um grande talento. Ele é um operário do tênis, um cara que precisa brigar todos os dias por lugar ao sol para se manter no top 100. São 7 anos de primeira divisão, são 7 anos de carreira com apenas um ano na Série A e ainda assim, melhor ranking 58, mas ficou a maioria do tempo ali 70, 80. Ele vai ter que entender isso. Será que? Eu acho que ele ainda não compreendeu, mas ele vai ter que entender que o teto dele foi esse. Ele bateu num teto de desempenho, num limite de desempenho e voltou. Para ele superar esse teto, ele vai ter que trabalhar muito e compreender que ele não é um grande talento, que ele não pode jogar só com talento, que ele vai ter que trabalhar, sacrificar, ser um tenista mais lutador. Ele vai precisar lutar mais pelos jogos, vai precisar, né? Porque há tenistas. O tênis, ele é muito restrito. O tênis profissional, ele é muito restrito. Os caras que estão no top 100 são muito bons. Tem dezenas de Thiago Wild no top 100. O Thiago é talentoso? É, mas o talento dele, proporcionalmente, não é um talento como o do Fonseca. É um talento de um cara que é operário do tênis. E os argentinos compreendem bem isso. Por isso que alguns argentinos limitados chegam lá, top 20, top 30, top 40, né? O Echeverri, por exemplo, o Sebastian Baez. Esse é talentoso, né? O problema é que ele é baixinho. Né? Mas o Facundo Dias Acosta, esse já voltou de novo, mas por lesão. Mas esses caras conseguem chegar lá, porque tem a humildade de entender, sou um operário do tênis, vou lutar a beça por isso. E sobem. Thiago Wild vai ter que entender isso, vai ter que ter maturidade para encarar isso. Então, sobre o Thiago Wild, eu acho que é isso. Vai precisar se reinventar também. O jogo tá manjado, tá cheio de buraco. A galera tá explorando demais o backhand dele. Muito mesmo. A galera tá mexendo ele com facilidade. As últimas derrotas dele tiveram tudo em comum isso, né? Os tenistas procurando mexer ele e, na primeira oportunidade, colocá-lo para bater o backhand. Às vezes nem precisa ser na corrida. Os caras forçam 2, 3 no backhand sabendo que o backhand do Wild vai pifar. Saque não tá legal, tá um primeiro saque bom, mas entrando pouco, segundo saque extremamente frágil. Cometendo alguns erros táticos por desespero, né? Fugindo demais do forehand, porque o backhand tá pifando. E aí ele deixa aberto o outro lado da quadra. Enfim, Thiago Wild, então, vai ter que ter disciplina, muita humildade, compreensão de que é um operário do tênis e trabalho, muito trabalho para subir de nível, reinventar o jogo dele e se voltar para a Série A, voltar mais forte para ser não um tenista de bate e volta do top 100, né? Não um clube como o Curitiba, grande clube, né? Glorioso Curitiba, foi campeão da Série A do Brasileiro, mas que é um clube de bate e volta hoje. Então, para ele se consolidar ali, como Fortaleza, por exemplo, né? Se consolidou na Série A. Fortaleza é um time que compreendeu o papel dele, né? Não é o Palmeiras, não é o Flamengo, não é o São Paulo. É um time mais limitado, orçamento limitado. Sabendo disso, eles extraem ao máximo sem acharem que vão lutar pela Libertadores todos os anos, né? Enfim, esse é o papel do Thiago Wild. Sair de ser um bate-volta da Série A e se tornar um clube fixo na elite do tênis. É isso aí. Próximo vídeo, Bia Haddad.